Jesus é o sumo sacerdote eterno, que intercede por nós diante do Pai. Sua autoridade e compaixão são imensuráveis. Confiantes de sempre podermos recorrer a Ele em todas as circunstâncias. Celebremos com fé. Leitura da carta aos Hebreus. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão, quando este regressava do combate contra os reis, e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo, e o seu nome significa, em primeiro lugar, Rei de Justiça, e depois, Rei de Salém, o que quer dizer Rei da Paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias, nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote, semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: Tu és sacerdote para sempre, na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor, graças a Deus. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Assenta-te ao lado meu direito, até que eu ponha os inimigos teus como escabelo por debaixo de teus pés. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor estenderá desde Sião vosso cetro de poder, pois ele diz: domina com vigor teus inimigos. Sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és príncipe desde o dia em que nasceste, na glória e esplendor da santidade, como orvalho antes da aurora eu te gerei. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Jurou o Senhor e manterá a sua palavra. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque.
sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem do rei Melquisedeque. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns o observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado, para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem, os fariseus com os partidários de Herodes imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, a primeira leitura e o Salmo continuam a nos falar de Jesus como sumo sacerdote, segundo a ordem do rei Melquisedeque. Melquisedeque, sem genealogia e sem fim, simboliza a eternidade do sacerdócio de Jesus. Cristo, diferentemente dos outros sacerdotes, não oferece sacrifícios repetitivos, mas Ele mesmo se torna o sacrifício único e perfeito que nos reconcilia com Deus. No Evangelho de ontem, Jesus disse que era Senhor também do sábado. Novamente, o Evangelho de hoje traz o sábado como foco, mas desta vez com relação à ação de realizar curas neste dia sagrado. Ele nos ensina o verdadeiro significado, a essência da lei. Ao curar o homem com a mão seca no dia de sábado, Jesus desafia a interpretação rígida e legalista da lei pelos fariseus. Para Jesus, a lei não é um fim em si mesma, mas um meio pelo qual promovemos a vida e a dignidade humana. Irmãos, quando é permitido fazer o bem? Jesus nos convida a agir com compaixão em todos os dias em que nos confrontarmos com pessoas que precisam de nossa ajuda, independentemente de quando isso aconteça. O amor ao próximo não deve estar limitado a barreiras temporais ou locais. Que hoje aprendamos com Jesus, nosso sumo sacerdote que une o céu e a terra, a colocar o amor e a misericórdia acima de qualquer formalismo e a seguir os seus ensinamentos. Oração. Senhor Jesus, nosso sumo sacerdote eterno, Tu que ofereceste a Tua vida por amor a nós, ensina-nos a viver nossa fé com o mesmo amor e compaixão que demonstraste àqueles que mais precisavam. Dá-nos um coração livre de egoísmos e de medos, um coração capaz de agir com coragem para fazer o bem, mesmo quando isso nos desafia ou exige de nós sacrifícios. Fortalece-nos em nossa missão de sermos instrumentos da Tua bondade, para que pelas nossas atitudes transmitamos ao mundo o Teu amor e a Tua misericórdia.
Conduze-nos sempre pelos caminhos da justiça e da paz. Amém. São Vicente, rogai por nós. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz.